Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus e João escreveu no capítulo 10: Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, Jesus, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim está escrito. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram até e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Olha, meu querido, minha querida, o cansaço extremo por qualquer atividade física, por menor que seja, pode ser sintoma de algum órgão do nosso corpo que esteja doente. Coração dilatado, fígado inchado pela bebida ou pela comida errada, rins inflamados, insuficientes, baço atingido pela bebedeira, etc., etc. Porém, o cansaço mais comum é aquele provocado pela correria do dia a dia, pelo trabalho insano e continuado. Os sacerdotes, leigos, ativos e engajados, catequistas e demais ministros também se sentem cansados, principalmente em épocas de atividades paroquiais intensas, como por exemplo, na Semana Santa, dia de mutirões, dia da festa do padroeiro, entre outros. Todo esse cansaço nós oferecemos ao Pai, para a sua maior glória, pela salvação das almas e pelo perdão dos nossos muitos pecados. Jesus, sendo Deus e homem, também se sentia cansado quase do mesmo jeito que os discípulos. Eles caminhavam por toda parte anunciando a boa nova, curando os doentes e acolhendo a todos que o buscavam. O cansaço era grande, pois não lhe davam sossego. O povo não tinha sistema de saúde e, além de serem pobres, eram explorados pelo poder romano com várias taxas, várias formas de imposto individuais e coletivas. Eram muitos os doentes que ficavam sabendo do poder de cura e da bondade de Jesus e, portanto, cada vez mais aumentava o volume dos que vinham em seu encontro. Os evangelistas chamaram de multidões. Disse Jesus: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Parecido nos dias atuais a um astro que foge dos fãs, eles necessitavam dar uma escapada para um canto deserto a fim de descansar. O descanso é indispensável para recompor as nossas forças. Temos um dia para o trabalho e uma noite toda que nos foi dada pelo Criador para o descanso. Porém,
o sistema capitalista, que explora até as últimas gotas de energia dos seus escravos modernos, os obriga a dirigir mesmo cansados e com sono, pois a economia tem pressa de transportar os produtos para enriquecer mais e mais os donos do mundo. Assim, muitos são os acidentes causados pelo cansaço, pois são muitas horas ao volante, com sono, cansaço e fome. A maioria dos acidentes envolvendo carretas e caminhões, e mesmo carros de passeio nas estradas e também nas cidades, são causados pelo cansaço. Cansaço esse gerado pelo excesso de trabalho, na luta insana pela sobrevivência da maioria dos mortais, que não tem para quem reclamar. Por isso são também como ovelhas sem pastor. O pastor conduz o rebanho para o pasto, para beber a água. Ele também cura os ferimentos e demais feridas dos cabritos e das ovelhas. O pastor defende o seu rebanho dos ataques dos lobos e ladrões. Hoje, o povo não tem quem lhe defenda dos ladrões, desde o assaltante que nos apanham totalmente desprotegidos e vulneráveis nas ruas, até aqueles ladrões que pegam e levam grandes malas de dinheiro dos cofres públicos. O povo está como ovelhas sem pastores, pastores que os defendam, que os protejam, que lhes curem as feridas, pastores que os conduzam ao caminho certo, a uma educação adequada que leva a vida em vez da morte. Somente Jesus é o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelo seu rebanho. Somente Jesus é o pastor completo que nos conduz à casa do Pai. O pastor que se compadece de nós nas horas ruins e nos sacia a sede que temos de paz, justiça e de alimento da alma e do corpo. Jesus é o nosso bom pastor. Somente Ele nos conforta e nos completa, nos preenche. Fora dele não temos segurança, não temos paz nem alegria, muito menos esperança de um dia estar junto ao Pai na glória eterna. Já que o mundo está do jeito que está, busquemos a Deus por meio de Jesus com mais força e mais fé, pois estamos perdidos numa floresta que tem areia movediça e estamos rodeados de muitos perigos, de muitos lobos prontos para nos devorar a qualquer momento. Por isso, precisamos de Deus. Texto do saudoso José Salviano.